Continue em pé. Vamos ouvir a palavra de Deus. E eu trago duas orientações para os irmãos. Quando o Pai estiver falando, você não vira as costas para o Pai. Já fomos no banheiro, já louvamos. Agora é a hora de ouvir Deus falar conosco. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso nesta noite. E a segunda orientação: não vá embora, a não ser que você saia para trabalhar, mas fique até a bênção apostólica. Amém? Vamos estar orando. Senhor amado, Papai querido, nós já entregamos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, agora é a hora da palavra. Senhor, o meu coração, Pai, está aberto e os meus ouvidos, Pai, estão, Papai, querido, atentos a ouvir tudo aquilo que o Senhor colocou no coração, Papai querido, do presbítero Checo. Não é dele, Pai, mas é da igreja Levi que no Cairo. É de cada irmão que está aqui, que veio, Pai, comemorar conosco essa festa. Então, Pai, que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que Deus tem para falar com a sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos continuem de pé. Aleluia. Podeis tomar os vossos assentos. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Dizer para os irmãos que eu estou alegre, nervoso, trêmulo, com aquele frio na barriga que eu senti há 12 anos atrás, quando eu subi no altar para ministrar pela primeira vez. E eu falei para Deus que no dia que eu perdesse esse frio na barriga, que eu ia me reconciliar de novo com Cristo, porque eu estaria desviado. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, pela honra que Ele tem me dado. Vou fazer 2 anos ainda de ADVIC e Deus já tem me honrado grandemente nesse ministério. Minha caminhada na ADVIC começou aqui no Mirucaio. Venho do sul da Bahia, fiquei quase 1 ano sem congregar, não desviado, sem congregar. Veio a pandemia e conheci o pastor Wanderson e vim congregar com ele aqui 2 meses depois. Fui congregar com o pastor João Felipe lá no Recanto das Águas e agora estou com ele no São Pedro. Mas gratidão mesmo a Deus, pastor. Eu sempre falo, e o senhor sabe disso, que o senhor é culpado de estar aqui hoje. Aleluia. Louva a Deus pela sua família, tá? Que Deus continue abençoando. Aquele cuscuz logo a gente vamos tirar só da conversa do WhatsApp, não, pastor? Pastor Tertuliano, obrigadão, meu santo. Muito obrigado. Tertu é aquele amigo mais chegado que o irmão que Deus tem me dado nessa caminhada. Enfim, os irmãos, que Deus abençoe. Messias, aquele abraço, Deus abençoe. Minha esposa está ali me acompanhando. Fico feliz quando eu estou ministrando que ela está lá embaixo, porque ela é metade do meu ministério, né? Então quando eu prego que ela não está, é como se eu estivesse só 50% de mim. Então muito obrigado, tá, meu bem? Que Deus continue te abençoando. Alguém vai dizer que há controvérsias, mas é a mulher mais bonita que está aqui esta noite. Mentira. E você vai dizer, há controvérsias. E eu estou nem aí o que vocês vão dizer. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus. Queridos, 35 anos de ADVIC, Mirucaio. Praticamente metade do tempo da ADVIC em conquista, né? A ADVIC vai fazer 70 anos em conquista e desses 70 anos, 50% a ADVIC Mirucaio faz parte. Então aqui devem ter os irmãos que iniciaram, outros que estão mais tempo. Só Deus sabe quantas lágrimas vocês choraram, quantas madrugadas vocês oraram para que Deus mantesse esta porta aberta. A gente sabe que todo início não é fácil. Todo poço, quando é cavado, primeiro a água que jorra é água suja.
mas depois a água limpa começa a jorrar. E hoje vocês, do Milcar, estão colhendo os frutos, glória a Deus, das lágrimas derramadas, das orações direcionadas a Deus. Que Ele cresça é o tema da festividade. João, capítulo de número 3, versículo de número 30, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos esse texto, não se trata de qualquer pessoa que está narrando esse texto. Não se trata de um cidadão comum, de uma pessoa qualquer que está narrando esse texto, ou que vai exclamar esse texto dizendo: é necessário que ele cresça. Ele não estava falando também de qualquer pessoa, ele não estava falando de qualquer homem. Quando ele direciona a palavra à multidão, ou para quem estava indagando ele, se ele era o Messias ou se ele era o Cristo, ele vai dizer que ele não era nem digno de amarrar as sandálias. Aí então ele vai dizer: é necessário que ele cresça. Ele estava falando de Jesus, ele estava dizendo de Jesus, e quem estava falando era aquele a quem o próprio Jesus, no livro de Mateus, havia dado testemunho, falando que nascido de mulher não existia ninguém maior que ele, que João Batista. Ou seja, então aqui Deus vai dar testemunho de um homem que há muito tempo atrás o profeta Isaías já havia profetizado o nascimento dele. O profeta Isaías havia profetizado que uma voz clamaria no deserto e prepararia, endireitaria o caminho do Senhor, ou seja, do Messias, que os montes seriam aplanados, os vales seriam nivelados. Ou seja, então, aqui estamos falando de alguém que foi escolhido, que foi separado para anunciar a vinda daquele que vive e reina para todo sempre, para anunciar a vida daquele que veio para redimir o meu e o teu pecado, para anunciar a vida daquele que veio para nos dar a oportunidade de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele veio para anunciar a vida daquele que iria olhar para mim, para você, e iria dizer: o povo diz que não vale nada, a multidão diz que não vale nada, mas eu vou morrer por ele, porque através da minha morte eu vou dar a oportunidade de eles me glorificar e um dia morar na eternidade. Estamos falando de alguém que veio simplesmente só para preparar o caminho do meu e do teu Salvador. O texto, quando João escreve, e ele vai escrever acerca de João Batista, ele vai dar algumas características quem era João Batista. João Batista, para começar, nasceu por intermédio de um milagre de Deus, onde a sua mãe era estéril e já avançada de idade, assim como seu pai, mas aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Aquele que fez a promessa, a Bíblia Sagrada diz que ele não é filho do homem, e nem homem para que se arrependa. Porventura, quando ele diz, ele cumpre. Quando ele fala, ele cumpre. E quando ele determina, acontece, porque ele é Deus. Tudo e todas as coisas estão no controle das suas mãos. E João Batista, quando ele nasce com essa missão, só de preparar o caminho do Salvador, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele vai morar no deserto, vai habitar no deserto, e a multidão vai ter com ele. A multidão vai ouvir João pregar, porque a palavra de Deus, as boas novas, estava com ele. Ele pregava e anunciava, mas a mensagem de João
não era mensagem, pastor Wanderson, que iria atrair multidões, mas mesmo assim a multidão ia ouvir João pregar. É forte, Nós estamos falando de alguém que o seu ministério, ele não profetizava a bênção, ele não profetizava a chave de casa, ele não profetizava carro, ele não profetizava nada disso. A mensagem dele era simplesmente: arrependei-vos, raça de víbora. Porque o machado já está posto em toda árvore, que não der fruto será cortada. Então nós estamos falando de alguém que tem uma palavra dura, uma mensagem de arrependimento, mas havia um povo sedento querendo ouvir a voz do Senhor. Havia povo sedento querendo ouvir a voz do Senhor. É bem verdade que se nós dar uma caminhada na Bíblia Sagrada, a gente vai ver que o povo fazia questão de ouvir os patriarcas da Bíblia pregando. A Bíblia diz que na descida do Pentecostes, depois de todos estarem cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro, agora tomado pelo Espírito de Deus, ele sai para fora do templo para pregar. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele não fica entre quatro paredes, ele quer compartilhar aquilo que ele recebeu. Ele quer anunciar aquilo que ele recebeu. E a Bíblia diz que Pedro sai para fora, e quando Pedro começa a pregar, a Bíblia diz que a multidão não espera nem Pedro fazer o apelo. A Bíblia diz que a mensagem começa a compungir, entrar no coração do povo, começa a rasgar o coração do povo, e o povo interrompe. Ei, Pedro, o que devemos fazer para aceitar esse Jesus que tu prega? Olha só a mensagem de Pedro. Quando o povo diz: o que fazeis? Era simplesmente dizer só, confessar. Ele diz: não, arrependei-vos dos seus pecados e seja batizado. Então nós estamos falando de homens e mulheres que pregavam acerca do pecado, mas mesmo assim o povo tinha sede de ouvir a voz do Senhor. O povo tinha sede de buscar a presença do Senhor. O povo tinha sede de buscar o Senhor. E João Batista vivia no deserto pregando mensagens duras, mensagens que muitas das vezes feria, machucava, mas sarava, transformava e restaurava aqueles que ali ouviam. Então, quando eu olho para João Batista e analiso a vida de João Batista, a primeira coisa que eu destaco em João Batista é que ele era um carregador das boas novas. João Batista era alguém que trazia novidades, mas não novidades terrenas, mas novidades celestiais. Novidades que iriam transformar e mudar a vida daqueles que ouvissem e praticassem a palavra do Senhor. A Bíblia diz que João Batista, no deserto, batizando, pregando, multidão se convertendo, pessoas seguindo ele, simplesmente porque ele era bom. Não, a aparência dele, se você for olhar, a aparência dele era diferente. As suas vestes não eram uma veste agradável como a que eu estou hoje. Não tinha gravata. Era simplesmente roupas que tiraria ele automaticamente das rodas dos grandes da sua época. As suas roupas não credenciavam ele a pregar nas sinagogas. As suas roupas não credenciavam ele a sentar na mesma mesa que Anás, Caifás sentava. Mas as suas roupas demonstravam e carregavam aquilo que os outros não tinham, que era a presença do Senhor, que era a essência do Espírito Santo. Ele carregava aquilo que ninguém tinha, mas o que o povo precisava, que era a essência do Espírito Santo. Eita glória! Muitas das vezes nós nos preocupamos de que forma vamos nos vestir, vamos nos apresentar, mas se esquecemos que temos que carregar aquilo que é de mais precioso, aquilo que transforma, que restaura. O interessante no vaso, querido, não é o vaso em si, mas é o que está dentro dele. Se você chegar em uma
uma casa e tiver um vaso no canto, talvez você nem note ele, mas se tiver uma rosa bonita dentro dele, você diz, nossa, que rosa bonita, mas tem um vaso. O vaso não interessa, o que interessa é o que ele carrega. A aparência de João Batista não importava, o que importava é o que ele carregava. Ei, a tua aparência não importa, o que importa é o que você carrega, o que importa é o que você tem para oferecer. Aleluia, oh glórias. Nós estamos falando de alguém que não tinha aparência nem beleza, mas Jesus disse, nascido de mulher não tem ninguém maior que ele. O que ele carrega vai sarar as almas feridas. O que ele carrega vai restaurar os lares destruídos. O que ele carrega vai transformar a vida, porque o que ele carrega é a essência do Espírito Santo. E quem carrega a essência do Espírito Santo, pastor Wanderson, ele transforma por onde ele passa. Caramandaia súbia. Oh, Ramandaia célia. Ei, o que importa é o que você carrega e o que você tem para oferecer. O que importa é que pessoas sabem que se até o seu encontro, sabem que você tem uma palavra rema para o coração deles, sabem que você tem uma palavra de consolo, sabem que você tem uma palavra de transformação. Imagine Jesus, pastor Wanderson, chegando na entrada da cidade de Naim, a mulher saindo chorando, carregando tudo, a única coisa que ela tinha de valor, seu filho. Ninguém falou para Jesus quem era a mulher. Ninguém falou, porque quando você chega no velório, que você não conhece ninguém, automaticamente você vai perguntar quem é a família enlutada. E no meio da multidão, Jesus ele olha para aquela mulher e ele diz, não chores. Jesus ele te vê em meio à multidão. E quando Jesus diz para ela assim, não chores, Jesus estava dizendo para ela, eu tenho um remédio que cura a tua ferida. Porque não é fácil você chegar para alguém que está chorando, que teve uma vez, e dizer assim, não chore, e a pessoa imediatamente estancar as lágrimas. Porque quem falava com ela tinha o que ela precisava. Tinha um consolo para a alma dela. Tinha a cura que cicatrizava a ferida que ela estava carregando. Assim era João Batista em meio ao deserto. Imagine, queridos, você está aqui e você entrar no meio do cerrado simplesmente para ouvir alguém que lá vai trazer uma palavra dura, uma palavra de arrependimento, uma palavra de renúncia. Mas você sabe que em meio a tudo isso, a palavra que ele profere traz alívio para a sua alma, traz calmaria no teu coração. Assim era João Batista, portador das boas novas. Ele anunciava as boas novas. Ele trazia novidades de vida. E a Bíblia diz que ali muitas pessoas iam ter com João Batista. A segunda coisa que nós podemos destacar em João Batista. João Batista estava seguro, pastor Wanderson, de quem ele era. Ele sabia quem ele era e quem chamou ele. Ele entendeu que ele foi chamado simplesmente com um propósito, com uma missão. A Bíblia diz que quando pessoas chegaram até João para indagar para ele, dizendo, tu és o Cristo, o Messias, ele disse não, porque ele sabia quem ele era. Se fosse nos dias atuais, hoje, pastor Cândido, imagine uma pessoa estar em um local pregando, multidões acompanhando ele, tudo para ele dizer, eu sou o cara, eu tenho um ministério, eu tenho pessoas que me acompanham. E quando alguém chega para ele e diz, tu és o Cristo, ele poderia dizer, eu sou o Cristo, eu sou, olha aí a multidão que está comigo. Mas ele sabia que ele não foi chamado, que ele não era o verbo, ele era só a voz que clamava no deserto. Que ele não era a luz,
Ele só era aquele que preparava o caminho. Ele entendeu que ele não era, porque ele sabia quem chamou ele e para que ele foi chamado. E quando alguém vai indagar ele, perguntando: tu és Cristo? E insistindo, ele diz: quem sou eu? Não sou digno nem de amarrar os cadastros de sua sandália. Eu batizo com água, mas ele os batizará com fogo. Ele estava dizendo: eu batizo com água do arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e lhes conduzirá à vida eterna. Aí o pessoal começa insistindo, dizendo: mas tu és quem? Quem és tu? Quem você é? Aí citam o que está escrito ali: eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu só estou aqui porque ele me escolheu. Nós não somos nada. Nós só estamos aqui porque ele nos escolheu, porque ele nos separou. Nós só estamos aqui não pelo que nós somos, mas sim pelo que nós carrega, que é a presença dele. Oh, glórias! Aí a turma continua insistindo. Ele diz: hoje, se dependesse de mim, eu nem aparecia. Quem tinha que aparecer era ele. Se depender de mim, eu quero continuar sendo um pequeno, porque o maior é ele. Se depender de mim, eu vou continuar cantando nesse deserto, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e que eu desapareça, porque a honra é dele. Oh, glória! Ele está dizendo: se depender de mim, eu vou continuar fazendo o que eu fui chamado para fazer, que é ser discreto, é só preparar o caminho. Nós estamos falando de alguém que em momento algum deixou essa soberba subir em seu coração, e que quando alguém insistia em querer colocar ele no lugar que ele não era para estar, ele começava: que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Eu e você fomos chamados para ser servo, para servir, não para ser servido. Se o maior, o grandão da Galileia lhe serviu, quem é você, querido? João Batista estava dizendo: eu vim só para servir. Se eu tiver que desaparecer agora, que assim seja, mas que ele continue brilhando, que ele continue sendo a rocha, que ele continue sendo o farol, que ele continue sendo o guia. Aleluia. E quando você faz tudo isso, aí Deus, ele confirma o que você prega. João Batista sempre dizia que tinha alguém maior que ele. João Batista sempre falava que existia alguém que estava acima dele, que ele veio preparar o caminho para essa pessoa. E aí a Bíblia diz que um dia ele está lá batizando. Quem vem? Jesus. E ali ele olha e diz ali: eis ali o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aleluia, aleluia. E a história todo mundo sabe. A Bíblia diz que quando ele batiza Jesus, e agora não é só João Batista que está dando testemunho. A Bíblia diz que o próprio Deus do céu se abre e disse: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. Deus confirmou o que João estava anunciando e o que o profeta Isaías havia pregado há muito tempo. Ei, querido, tenha certeza de quem você é, porque enquanto você tem certeza de quem você é e para quem você foi chamado,
Deus continuará confirmando aquilo que você prega. Deus continuará confirmando aquilo que você fala. Deus continuará confirmando aquilo que você anuncia. Porque em momento algum João Batista quis ser maior do que aquele que enviou. Ele disse assim: eu sou apenas o amigo do noivo. Querido, era de comum naquela época. O noivo, ele saía da casa da noiva 2 vezes para pedir casamento e depois para casar no dia do casamento. E era de comum um amigo do noivo levar presentes, levar cartas até a noiva. E era de comum a noiva se apaixonar pelo amigo do noivo, porque era ele que falava em nome do noivo. Só que esse orgulho, em momento algum, subiu ao coração de João Batista. Ele disse: eu sou o amigo do noivo. Eu só trago o recado do noivo. Prepara-te, ó noiva. Eu só trago-se a notícia do noivo. O noivo vem. O noivo vem. Fica preparado. João Batista, ele dizia: eu só sou o amigo do noivo. Eu só estou aqui para dizer: se prepara que o noivo vem. Se coloque de pé. Que o noivo veio, ele veio. E aí, quando o noivo vem, é a obrigação nossa estar preparado. Minhas lamparinas estão acesas. Cadê o ministério? Vem logo lá. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você. Imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperando. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos.
é evangélico, você que talvez distanciou e por algum motivo você sentou em cima da sua fé, deixou de caminhar com Cristo, mas depois de você ouvir esta palavra e saber que Ele vem, e Ele vem por mim e por você, e quem sabe muitas das vezes você vem na igreja, às vezes até queima em seu coração a vontade de retornar à casa do Pai, mas por falta de forças você não consegue. Mas essa noite o Deus que renova forças está te convidando. Eu não vou dizer para você que se você vier aqui levantar suas mãos, sua vida vai ser um mar de rosa. Mas eu vou te apresentar um amigo, um verdadeiro amigo, que em todas as circunstâncias da sua vida Ele vai estar contigo. Aquele que vai dizer para você: quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Então você que está distanciado, vem aqui à frente, queremos orar por você. Você que está longe dos caminhos do Senhor, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Deus tem algo novo a fazer na tua vida. O que dizer? O que fazer? A presença de Deus nesse lugar. Os irmãos podem sentar por um minuto. Pode continuar solando bem baixinho. Que Ele cresça. Que Ele cresça. Muitas vezes as pessoas querem te humilhar, querem te colocar para baixo, querem te menosprezar. Mas saiba de uma coisa, que quem está contigo é grande. E quanto mais ele crescer na tua vida, mais a presença de Deus vai ser real. João Batista não pegou a glória para ele, mas ele transferiu a glória para Deus. E toda vez que você transferir a glória para Deus, Deus te enche, Deus te renova, Deus batiza, Deus cura, Deus abre porta. É por isso que é João Batista. Então nesta noite fique com essa palavra. Eu quero estar passando para o diácono Tertuliano. Ele vai estar fazendo as entregas, fazendo um momento especial. E logo após vamos estar dando os avisos e encerrando.